Aguardando. Oi, Fabrício. Ô, João, tudo jóia? Tudo jóia. E você? Maravilha, maravilha. Feliz de estar de novo contigo. Opa, digo mesmo. Estou vendo também que os nossos amigos estão entrando. Quero agradecer a todos aí. O pessoal já estava esperando. Já temos alguns. Está aumentando aí, Fabrício. Quero agradecer bastante nossos amigos que estão entrando, que marcaram esse horário para conversar com a gente, dizer que é uma oportunidade e uma alegria estar com eles e que, por favor, tendo alguma observação, alguma coisa, querendo participar da conversa, esteja à vontade. A gente está aqui para conversar com vocês. Bom dia a todos, muito obrigado. Fabrício, hoje o nosso tema é a perspectiva das habilidades, né? Me conta uma coisa, você tem realmente uma... Você me contou uma vez uma imagem, né, que é muito forte que você aprendeu com o teu filho. Conta para nós. Na verdade, o que acontece, João? Essa é uma história que eu gosto muito de contar, e porque ela dá uma nova linguagem, uma nova percepção para nós, né? As pessoas falam de dificuldades, de desafios e tudo mais, né? E aí, acompanhando aqui a evolução do Luca, ele estava com 4 anos mais ou menos, ele começou a jogar Minecraft. Minecraft é um jogo de computador que muita da moçada conhece, né? Eu vi que o Neto está aqui nos acompanhando, já me disse que conhece também, enfim. E Minecraft é um jogo incrível, porque você inicia sempre em primeira pessoa, então quem joga sempre olha o mundo ao seu redor e nunca consegue se enxergar, só vê as mãozinhas ali, né? E em primeira pessoa, o jogador é colocado, o personagem é colocado na natureza. Ele é solto na natureza, sem nenhuma habilidade. Olha só que interessante. Sem nenhuma habilidade, João. E aí, qual que é o desafio do jogo? Basicamente é sobreviver na natureza, sozinho na natureza. E aí o dia são mais ou menos 10 ou 12 minutos, depois outros 10 ou 12 minutos de noite. Só que quando começa a anoitecer, João, vem os monstros da noite que te atacam e, enfim, a tua vida acaba ali se os monstros te atacarem e você não conseguir se defender, se proteger. E aí logo você percebe que com as mãos você consegue cavar. E cavando você consegue fazer lá uma caverna e se proteger para a noite. Passa a noite, no dia seguinte você percebe que consegue com as mãos, com muita dificuldade, quebrar madeira, derrubar árvores, enfim, e a partir daquilo, e aí vem o nome do Minecraft, craftar coisas. Com madeira e com as mãos, você consegue, por exemplo, fazer uma picareta de madeira, uma espada de madeira para se defender. Mas a picareta de madeira, João, ela te habilita a fazer coisas que você não fazia só com as mãos. E com a picareta de madeira, você consegue quebrar pedra. Quebrando pedra, você consegue craftar esse material e, de repente, consegue fazer espadas de pedra e também picaretas de pedra. Com a picareta de pedra, João, você consegue ir muito baixo, longe. Você cava muito profundamente na pedra, na rocha, você encontra carvão, você encontra metal, e a partir do carvão e do metal, você consegue fazer um forno, você tem carvão, você consegue ativar o fogo, e com calor, João, você derrete o metal. Derretendo o metal, você tem ferramentas de metal, e aí vem toda a história da humanidade dali em diante. Mas então, o que eu aprendi de acompanhar e de brincar com o Luca no Minecraft? Na vida toda, nós estamos em busca de... Nós estamos vencendo necessidades que se impõem a nós, necessidades que se impõem. E diante dessas necessidades, nós precisamos, e aí vem desenvolver habilidades. Mas usando o que eu aprendi do Luca, com o Luca, João, eu prefiro não mais desenvolver habilidades. Eu prefiro usar a expressão desbloquear. Né? E esse é o convite que eu faço a todo o pessoal que está conosco hoje, né? E aí eu te devolvo a pergunta, né? A partir dessa perspectiva, João, poxa, podemos desbloquear novas habilidades. O que você que está sempre ligado com a inovação, você já viu nascer tantas ideias no escritório de inovação da UEPG, você já viu moçada disparar startup. O que você vê hoje? Também é professor da UEPG, está em contato com a moçada. O que você vê de habilidades a desbloquear hoje no mundo do direito que eventualmente não estejam sendo entregues pelas faculdades tradicionais, no ensino tradicional de direito? O que você pode nos dizer, João? Pois é, eu quero recuperar esse termo que você colocou, desbloquear a habilidade. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar
é que nós vamos pegar o conceito de inovação como se inovação fosse uma coisa pronta, como se o Steve Jobs tivesse tido a ideia do iPhone 5 minutos antes dele subir no palco e apresentar, né? E inovação é um processo, né? Na verdade, quando até você conseguir gerar alguma coisa e colocar ela na sociedade, em geral, no mercado em específico, você tem todo um processo que é muito parecido com esse do Minecraft que você falou. Então, primeiro você aprende que você pode cavar a terra, depois você vai para a madeira, depois você vai para a pedra, depois você vai para o metal e daí por diante. Muito bem, esse processo é que gera inovação. Isso tem muito a ver com o que a gente viu na nossa live passada, né? Inovação não é muito o fazer como um resultado, uma coisa pronta. Perfeito. Né? Inovação, na verdade, é como você faz. São as muitas páginas, né, desse processo que você vai desenvolver. Na live passada, a gente viu que inovação tem a ver com o fazer diário, e que isso gera valor. Recuperando um pouco daquilo que você trouxe na semana passada, eu vou lembrar de um caso de um pipoqueiro que era muito bom. É muito bom naquilo que fazia. Ele virou um case famoso, que a gente sempre ensinava ele nos cursos de inovação, chamava Pipoca do Valdir. O Valdir era um pipoqueiro que ele vendia pipoca na Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba. Muito bem. Daí você vai pensar, poxa, pipoca, o que você tem, né? Tudo já foi ensinado na vida sobre pipoca. Mas não. O Valdir, com a sua famosa pipoca do Valdir, famosa porque saiu até no Fantástico na época, ele desenvolveu uma série de inovações na maneira como ele fazia a venda da pipoca. Primeiro, quando você ia lá, o carrinho dele estava brilhante, limpíssimo. Olha só. Todos, a panela limpíssima. Os instrumentos de trabalho limpíssimo. Muito antes da pandemia, ele usava luvas, ele não tocava diretamente em nada que a pessoa fosse comer, e ele tinha um kit pós-pipoca, que era uma bala de menta, um palito de dentes e um guardanapo, para a pessoa poder pegar o ônibus depois. Outra coisa que ele fazia, a maneira como ele fazia, ele tinha aventais, ele mandou fazer um avental para cada dia da semana. Então você ia vê-lo, ele estava sempre barbeado, limpo, o avental, hoje é quarta, né? Quarta-feira, o avental da quarta-feira, imaculado. Daí ele mostrando, olha, eu estou usando óleo de canola para fazer a minha pipoca. Eu não estou usando, né? Eu estou trocando óleo, tudo isso mostra. Né? E ele se tornou uma referência tão grande que, como pipoqueiro, na Praça Carlos Gomes, ele viajava e dava consultoria. Fantástico. Vendendo pipoca. Por quê? Porque a inovação não estava naquilo necessariamente que ele estava fazendo. Ou seja, ele não precisou inventar uma nova pipoca, ele não precisou ir para Marte e trazer um novo produto. Ele fez as coisas de uma maneira diferente. Daí aquilo que a gente falava até da arte, né? Isso leva para nós a nossa primeira habilidade, que é justamente isso que você falou, desbloquear. Né? Qual que é a primeira habilidade que a gente tem para inovar? Né? A primeira habilidade é autoanalisar-se. Né? Ou seja, você conheceu a si mesmo, isso é filosófico, né? Mas aqui já falando de uma forma mais direta mesmo, para você poder observar o teu próximo. Eu vou dar um exemplo. Lá na agência, chegava muita gente com ideias, assim, chegavam, né, assim, alvoroçados, né? Daí a pessoa chegava, falava, não sei o quê, e daí você dizia, ótimo, então ponha no papel, faça um projeto. A pessoa não voltava nunca mais. Né? E daí, assim, o que acontece é que o tempo foi passando, eu já tenho 11 anos lidando com isso, e eu, às vezes, vejo aquelas ideias
no Instagram mesmo, ali naquela parte das propagandas, né? Eu vejo os produtos que as pessoas tiveram ideias, às vezes em 2012, 2011, sendo lançados por companhias de fora, né? E daí eu fico pensando, por que que essa pessoa é, não tocou a ideia adiante? A ideia era boa, né? Você já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Sem dúvida, sem dúvida. Esse filme já tem uns 10 anos, é um filme indiano, inclusive, não é? Isso. Você Fantástico, lembra da fantástico. história do filme? A grande sacada do filme era a seguinte: era tipo show do milhão, o Luciano Huck fez esse programa também. Eram questões que iam aumentando de dificuldade, e à medida que você ia respondendo essas questões, você subia até chegar na questão final, daí o quem quer ser um milionário. E daí eles pegaram um sujeito que era o office boy, quem servia chá numa grande empresa, e colocaram, e ele foi respondendo perguntas de uma complexidade cada vez maior. E daí, eles foram achando que ele tinha algum ponto, né, que alguma coisa estava Exatamente. acontecendo. A polícia chegou a prender ele na história do filme. Só que a beleza do filme é que cada pergunta que a pessoa fazia, ele lembrava de um episódio da vida dele, e ele retirava a resposta daquele episódio da vida dele. Ele, como você diz, ele desbloqueava aquele conhecimento dentro dele, E sabe, né? João, você falando de tudo isso, assim, me marcou muito quando você menciona ali essa questão do escritório de inovação, da agência de inovação na universidade. Chega a pessoa com uma ideia e aí vem a resposta, a ideia é boa, mas tem um processo por trás disso. Você precisa agora projetar, você precisa gerenciar e você precisa lidar com adversidades que são as inúmeras, imprevisíveis e as mais variadas. Isso me fez pensar imediatamente, João, em uma pergunta que chegou pelos stories de ontem para hoje. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma manifestação. Falou, olha, essa habilidade é importante, que é a tão comentada resiliência, né, João? Todo mundo quer liderar, quer desenvolver a habilidade de liderança, sem dúvida alguma, é mais que desejável. Mas a resiliência, ela precisa estar em nós. E o mais interessante, né, é que a resiliência, a gente não é um ato de fé, né? Você precisa acreditar que sendo resiliente e vencendo dificuldades e adversidades, dará certo. Mas a prova você só vai ter depois, né? Poxa, eu fui resiliente e Exatamente. deu certo. Então, quase que um ato de fé, é uma crença mesmo, né, João, Mas é que naquilo. resiliência, Fabrício, tem muito a ver com aquilo que a gente chama também de propósito, né? Vamos ver se a gente está em sintonia. Qual que é o grande discurso que a gente tem na cabeça quando se fala em direitos humanos e igualdade racial? Qual que é um grande discurso que a gente... Qual que é o primeiro discurso que vem na cabeça? Claro, direito à igualdade de todos, enfim, é óbvio. Martin Luther King, Sem né? dúvida alguma. Aliás, isso também nós aprendemos, Luca e eu, no Minecraft for Education. Olha que interessante, é uma passagem do personagem, do aluno, do personagem, por todas as pessoas no discurso de igualdade racial e, claro, que chega em Martin Luther King, sem dúvida alguma. E qual que é a frase que o Martin Uau! Luther King fala? I have, I have a dream. eu tenho um sonho. É Exatamente. aí que está a questão da resiliência. Veja bem, ele não falou para o pessoal, olha, a gente conquistar os nossos direitos é um processo longo, cansativo. Ele não chegou para todo mundo e disse, eu tenho um plano. Ele falou, eu tenho um sonho. Perfeito. Se você for pegar aquele filme, qual que era, por que que aquele rapaz continuou indo lá, mesmo com a polícia batendo nele, no Quem Quer Ser um Milionário? Né? Todo mundo desconfiando dele e ele continuou até o final. Por que que ele queria fazer aquilo? Porque ele tinha um propósito. Eu não vou dar spoiler, assistam de novo o filme, por quê? Mas ele tinha um propósito. Ele não estava respondendo as questões ali dentro porque ele sabia. Na verdade, ele só descobriu que ele sabia aquilo porque ele tinha um propósito. E esse propósito era um sonho da vida dele, né? Que naquele filme ali estava bem concretizado. Isso tem muito a ver com resiliência. Porque o que, que acontece? Quando você não acredita realmente em alguma coisa, você não toca o processo. Né? Então, como eu falei, muitas pessoas chegavam com aquela ideia, daí você dizia, cara, beleza, projete,
trabalhe, vá atrás, e daí a pessoa simplesmente dizia não. Mas por quê? Porque a pessoa era, porque ela não se esforçou, ou porque não, nenhuma, nada de moral, assim, não é uma falha moral, não é nada, simplesmente porque aquele não era o propósito da pessoa. Mas, Ela teve uma ideia. mas então, assim, olha só que é interessante de evoluir nesse raciocínio do propósito, porque ter um propósito também é altamente libertador, né? Porque você deixa de fazer coisas que não integram o teu propósito. Isso te fortalece, isso traz todas as tuas energias para um caminho, um horizonte apenas, né? E eu me lembrei, isso também é muito interessante quando você abandona um propósito. É uma ruptura total, né? Eu lembro de uma frase, de uma famosa conversa do Steve Jobs com um alto executivo da Coca-Cola que ele queria que fosse trabalhar na Apple. Né? E eles caminhando ali pelo Central Park e tal, e o executivo muito refratário ao que o Steve Jobs estava propondo para ele, né? Porque era uma questão de negociando valores e tudo mais. Até que Steve Jobs olha para esse executivo e fala assim, vem cá, você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou você quer ter a chance de mudar o mundo? Né? Então, essa frase tem uma potência gigantesca para quê? Para aquele homem perceber a possibilidade de uma mudança radical do quê? De propósito. Abandona seu discurso negocial e o propósito passou a fazer todo sentido, né? Exatamente, é por isso que é importante, a primeira habilidade é você se autoanalisar, né? Assim, isso é uma coisa que eu faço com os meus orientandos, né? Ontem eu fiz uma orientação, daí eu mostrei um tema, estava conversando, porque primeiro a gente conversa com o orientando, vê, olha, você gosta do quê? Olha, eu gosto disso, eu gosto de estudar. O que que você estudou? Né? Daí depois, quando terminou o tema, eu olhei para o orientando e falei, olha, você gosta disso? Isso faz parte, você vai contar isso na mesa de domingo para sua família e com interesse, né? Porque é isso que dá resiliência, né? Quando você tem vontade de fazer aquilo. E não vamos dizer assim, você não querer fazer algo, ou você não encontrar sentido em fazer algo, não é demérito nenhum. Mas a primeira habilidade que você tem que ter é saber qual é a sua. Né? Porque às vezes a gente olha no Instagram, vê, meu Deus, olha quanta coisa legal, mas na verdade você não gosta daquilo. Então a nossa primeira habilidade é se introjetar e analisar aquilo que a gente fala do Ikigai, né? Que é aqueles 3 círculos, onde você tem a parte onde os 3 círculos se encontram. Você tem 3 círculos na tua vida, né? Aquilo que você gosta de fazer, naquilo que você é bom e aquilo que os outros, a sociedade precisa que você faça, né? Então, quando você encontra aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom e aquilo que a sociedade precisa que você faça, você tem o teu Ikigai. Isso tem muito a ver com o propósito. Quer dizer, quando o Martin Luther King falou, eu tenho um sonho, ele não estava falando para os outros o que os outros precisavam fazer. Ele estava compartilhando uma visão de mundo com esses outros, com esse grupo. E esse sonho virou um sonho coletivo, e esse sonho coletivo se transformou na realidade. Então, assim, habilidades, né? Qual que é a primeira habilidade? Analisar. Primeiro, você quer fazer isso? O que você gosta de fazer? O que faz sentido na tua vida? Você tem um projeto de vida, você tem um objetivo de vida, onde que esse projeto se encaixa, que aquilo que você faz se encaixa. Né? Segundo, a partir dessa análise, você pode analisar o seu entorno. Né? Aspirador de pó. Se você for ver o aspirador de pó na casa da sua mãe, ele é igual ao seu aspirador de pó. Perfeito. Se você fosse nas casas da sua avó, você vai ver que era igual ao aspirador de pó. Uma grande companhia de aspirador de pó, General Electric, preocupada com isso, porque ela não inovava, ela resolveu mandar observadores para as casas, para saber se estava tudo certo com o aspirador de pó. Né? Então, fazer um diagnóstico. Então, selecionou consumidores, avisou por carta, e em belo dia ia o vendedor lá. Né? E a pessoa atendia. Né? E daí ele conversava com a mulher, ou com o homem, enfim, quem se dispunha, e fazia um questionário.
O aspirador funciona bem, ele suga água, quanto tempo que demora, só coisas técnicas, né? E isso não dava em nada. Daí, um belo dia, um desses examinadores estava na cozinha da casa, comendo bolo, né? A senhora recebeu ele, serviu um bolo, passou um café, né? E eles estavam conversando, ele estava ali com o questionário, e a senhora estava respondendo o questionário. De repente, esse examinador, ele foi lá e esbarrou com a planilha e caiu um pedaço do bolo no chão e fez aquela fareleira de bolo, sabe aquela clássica fareleira de bolo? Quem tem em casa sabe. Perfeito. Aquela clássica fareleira de bolo. Então, daí o que que a mulher fez? Ela parou e disse, ó, peraí, você vai pisar, vai sujar, não sei o quê. Ela estava com o aspirador do lado, mas ela foi até a despensa, pegou uma vassoura, pegou uma pá e começou a varrer com a pá. Daí ele, peraí, mas por que que você não usou o aspirador de pó? Você foi lá e buscou a vassoura. Daí a mulher falou, sabe o que que é? É que ele é pesado, é uma coisa difícil, tem que ligar na tomada, enfim, é burocrático. Quer dizer, ela tinha respondido que o aspirador de pó era lindo, né? Mas quando caiu ali o farelo no chão, ele, epa, como assim? Né? E daí ele percebeu, de analisar a situação, que por uma coisa simples, o aspirador de pó não funcionava. E essa foi a origem desse diagnóstico que a mulher fez. Olha, é burocrático, é pesado, é difícil de manusear, nasceu a vassoura elétrica. Fantástico. Né? Por quê? Da observação. Então, se você fala de inovação como um processo, esse processo vai variar. Né? De acordo com o tipo de inovação que você quer entregar, esse processo vai variar. Né? Os MBAs de inovação estão, sim, repletos de diferentes procedimentos e classificações, mas o processo vai variar. Mas agora, as habilidades básicas são da pessoa. É aquilo que você falou do Minecraft, por exemplo. Né? E essas habilidades servem para qualquer processo de inovação. Então, primeira habilidade, você se autoanalisar e descobrir o que que você quer, se é realmente isso que você quer. Segunda habilidade, a partir do momento que você descobre o que você quer, você analisar o teu entorno. O empreendedor, ele tem essa característica de observar. Porque essa que é a diferença da inovação da ciência e da inovação do mercado. Porque a ciência, às vezes, vai pensar em coisas muito complexas, e o mercado, às vezes, quer soluções pontuais, que é aquilo que a gente fala, inovação incremental e inovação disruptiva. Né? Então, a primeira capacidade é a capacidade de você observar, de você se conectar com o mundo. Né? A segunda capacidade que você falou para nós, a questão da resiliência. Né? Eu tenho um amigo meu que é pós-doutor em agronomia, Daniel, e ele já foi pesquisador na Suécia, na França, nos Estados Unidos, enfim. E um dia, muitos anos atrás, eu estava lá na agência de inovação, tudo, e aquele dia que tá tudo, nada funciona direito. Tudo assim, tranquilo. Tá tudo do avesso, tudo do avesso. Perguntei para ele, mas Daniel, por que que lá fora, né, tem inovação e acontece tudo, e aqui a gente não inova tanto? Né, o que que você que já trabalhou lá fora, o que que você vai trazer, que já desenvolveu coisa lá fora? Ele falou, João, lá fora eles não encanam se a coisa der errado. Aqui a gente fica muito com aquela coisa, bala de prata, a gente vai inventar um serviço, e esse serviço, se ele der errado, deu tudo errado, o mundo acabou, meu mundo caiu, como diria a Maísa, lá eles fazem 10, 15, 20, e se dá errado, você não é culpado por isso. Né? Isso tem a ver com o quê? Com desenvolvimento de resiliência. Sem Né? dúvida. Muito obrigado, professor Cláudio. Isso tem a ver com a resiliência. Né? Liderança é importante, mas resiliência também. Então, você não precisa imaginar uma grande coisa, isso como você já colocou na semana passada, inovação é a maneira como você faz, e não é aquilo o resultado final. Né? E você também não precisa encanar se der errado uma vez, der errado duas, porque o que está
atrás da tua resiliência? O teu sonho, o teu propósito. Por que que você está fazendo aquilo, né? E João, essa é a diferença da liderança, né? tem algo que eu também queria dar um alô, agradecer pela participação do Flávio Panzieri também, que está dizendo sobre a nossa iniciativa. Obrigado, Flávio. Obrigado por estar aqui conosco também. E, João, enquanto você mencionava especialmente aquela história do aspirador, me veio uma manifestação da Lucélia Monteiro ontem, e ela disse que uma das habilidades que ela vê como altamente importantes e impactantes é a adaptação, né? Você se adaptar a novos contextos. Isso tem tudo a ver com propósito, você tem um propósito definido, tudo a ver com resiliência, poxa, eu vou ter enormes dificuldades não previstas pela frente, e aí vem a adaptação, né? Eu preciso me adaptar a essas novas realidades e eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho, de novo, eu tenho um sonho, eu tenho aquele propósito muito bem definido, né, João? Muito bem definido. E por João, isso você... Ah, pode Tem falar, outra coisa que Fabrício. você tem uma coisa que me marcou muito. Você falou numa outra conversa que tivemos algum tempo atrás, lá na Escola Administrativa Federal. Você disse o seguinte: Ctrl+C mais Ctrl+V no direito é a mesma coisa que você chegar numa sala de aula com 30 sapatos iguais e dizer que todos vão calçar o número 36. Né? Eu trago essa frase porque ela tem muito a ver com você projetar o seu futuro, mas também com você, esse como fazer que nós já mencionamos na semana passada, você toca no assunto mais de uma vez hoje, né? O que você vê, o que você quer dizer com entrar numa sala com 30 sapatos iguais e dizer que todos vão conseguir com 36? Que habilidade você vê que pode ser desenvolvida para evitar esse tipo de problema, esse Ctrl+C, Ctrl+V? Bom, primeiro vamos saudar o professor Reni, que falou muito bem a necessidade de ter um desejo ardente, visualizar o objetivo, um sonho realizado e agir para conseguir. Isso é a base da resiliência e também vai ser a base da liderança. E isso é uma coisa nossa. E nós vivemos numa época em que a gente já superou aqueles padrões da sociedade industrial, né? Então a gente dizia assim que antigamente as pessoas eram números, né? Você era o soldado 152, você tinha um número, né? E isso tinha a ver com o quê? Com a manufatura, a produção em massa, né? Hoje em dia, cada pessoa tem a possibilidade de se expressar. Hoje em dia, o conhecimento, a posse física do conhecimento, vamos dizer assim, antigamente era importante você ter competência técnica, por quê? Porque os livros eram poucos e caros. Então, quem tinha acesso aos livros, quem tinha acesso a determinados autores, ele tinha um cabedal ali de recursos que os outros que não tinham acesso a essa mídia, a essa forma de conhecimento, não tinham. Hoje em dia, você já superou em grande parte essa situação, porque com a internet, com o Wi-Fi, você não precisa mais ficar decorando as coisas, você precisa entender a essência delas, porque a hora que você precisar, esse conhecimento no dia a dia vai estar disponível, na palma da tua mão, no celular, né? E é por isso que a gente não precisa mais se preocupar em buscar aquelas soluções padronizadas, até porque isso não existe mais. Você falou do currículo de direito, no início da nossa conversa. Nosso último currículo lá na universidade foi pensado em 2011 e 2012. Naquele momento, a economia estava crescendo 7% ao ano. Nós tínhamos algo como 20 a 25 mil vagas de concursos públicos. O Estado brasileiro estava crescendo e intervindo na economia. Hoje em dia, nós temos uma situação completamente diferente, só que o nosso currículo está igual. Né? Hoje em dia, nessa sociedade, o que vai acontecer? Você tem que buscar o teu nicho de mercado. E o teu nicho de mercado não vai ser igual ao nicho de mercado do teu outro colega. Porque é que nem o rapaz do chá lá da Índia. Ele teve, ou Quem Quer Ser um Milionário, ele teve uma vivência que era só dele. Né? Todos nós temos uma vivência que é só nossa. Então, quando nós achamos aquilo que nós gostamos e aquilo que nós somos bons, nós podemos entregar também aquilo que a sociedade precisa. Né? E fugir dessa padronização, né? Que é o futuro do direito. Né? A gente pode pensar aquele advogado tradicional, generalista, que vai copiar, não vai comprar aquele pacote de
petições prontas, muitas vezes, né? Esse advogado vai ter cada vez menos mercado, até o mesmo professor, aquele professor que vai dar exatamente o que está naquele livro. Okay? Hoje em dia, o que as pessoas buscam é individualidade, né? E a individualidade é a soma das nossas experiências. E é daí que a gente tira o nosso propósito. Que o seu propósito não é igual ao meu, pode ser antenado, né? Mas nós temos visões, sonhos diferentes, né, Fabrício? E, João, agora sim, a gente entra num espaço muito interessante que eu chamaria de propósito compartilhado. Né? As pessoas falam muito na habilidade de liderança. Liderar não é, por exemplo, estar numa hierarquia superior às outras. Liderar é estar em conjunto com outras pessoas, compartilhando o mesmo propósito. Ou, como você fala, propósitos similares, mas que em algum momento se apoiam uns nos outros. Deixa eu voltar, João, no Minecraft. Existe algo que você aprende no Minecraft que é incrível. Que é quando você percebe que aquele jogo não é individual. Aquele jogo que o bonequinho fica ali craftando as coisas, tentando fazer uma casa, tentando ali sobreviver a duras penas, porque está sozinho no mundo. Se você convida um colega, uma colega, se você faz um grupo que joga online naquele mesmo jogo, uau! Enquanto um está minerando ferro, outra pessoa está arrumando a fazenda, outra pessoa está construindo uma cerca, e aí o agir em grupo faz toda a diferença. Aliás, se nós formos levar a ferro e fogo, né, João? Os sapiens, que somos nós, na verdade, o nosso grande diferencial na história do mundo, da natureza, é o fato de nós atuarmos em grupo. E nós só atuamos em grupo porque nós compartilhamos crenças e linguagens. Então, onde é que o propósito entra aqui? Você compartilhar uma crença com outras pessoas que têm propósitos muito parecidos com os seus, né? E aí vem algo que você tem uma experiência muito grande, João, e por isso eu te pergunto, agir em grupo, você vê como uma habilidade desejável para o mundo do direito? Isso mesmo, né? Isso vai para o nosso, talvez a nossa última habilidade que a gente vai tratar hoje, que é essa questão de trabalhar em equipe, né, Fabrício? Porque nós somos treinados, principalmente no direito, para sermos competitivos. A gente estava conversando esses tempos até que, às vezes, dentro de escritórios de advocacia, você tem uma postura competitiva entre um setor e outros do escritório, né? E hoje em dia isso não faz mais sentido. Porque isso vem ainda de uma perspectiva lá antiga, onde quem tinha acesso àquele livro ou àquele contato se diferenciava, mas hoje em dia as inovações, Steve Jobs não inventou o smartphone, por exemplo, né? Ele soube pegar aquele conhecimento coletivo e canalizar para algo. Isso tem a ver com liderança. Liderança não é você ser superior aos outros. Liderança, inclusive, é você reconhecer muitas vezes que você sabe menos do que os outros, né? E você pedir para essa pessoa lhe ajudar dentro daquele propósito. Então, quando você é um líder, você não dá uma ordem, você compartilha uma visão. Né? E que tem a ver muito com aquilo que você fala de inovação e processo comunicativo. Né? Hoje em dia, a liderança tem muito mais a ver com uma organização horizontalizada, ou seja, onde você tem pessoas que estão na mesma planície, né, compartilhando da mesma visão. Por isso que o nosso grande exemplo de líder que continua sendo o Martin Luther King, ou seja, que compartilha um sonho, e as pessoas escolhem compartilhar aquilo com você. Né? E na medida que a pessoa escolhe compartilhar aquilo com você, que você consegue juntar esses aspectos de dois propósitos para fazer algo maior, você gera um novo, porque você vai conseguir um resultado muito mais qualidade do que se você fizesse sozinho. Você vai conseguir chegar muito mais longe quando você age em conjunto. Inclusive quando você acaba aceitando partes do sonho da outra pessoa também. Né? Então, liderança não é mais aquela coisa do, eu sou o general desse exército, eu sou mais do que você, ou eu sou liderança, é justamente você entender que você é um igual, que todos nós temos valores, esses valores podem e devem ser compartilhados, e quando nós agimos em conjunto, nós conseguimos atingir resultados muito melhores do que se nós agíssemos sozinhos. Então, se a gente fosse falar de inovação do processo, a partir dessa sua proposta, Fabrício, do agir em conjunto,
ficaria assim. Primeiro, você precisa saber quem você é. Né? Isso não precisa ser uma grande jornada, mas autoanalisar-se. Né? O que, que você quer fazer? Se você não sabe direito o que você quer, primeiro tenha certeza do que você não quer. Né? Daí, com o tempo, vai brotar aquilo que você quer. De você analisar a si mesmo, você aprende a olhar o entorno. Olhando o entorno, é no entorno que estão as oportunidades. Olha, vai ter muita oportunidade para profissional do direito. Não é só advogado, vai ter muita oportunidade para um juiz como o Fabrício, que está inovando em outras áreas, dentro e fora do judiciário, para um promotor que está inovando em outras áreas dentro do próprio processo, para um advogado que pode prestar outras formas de atender o cliente e ser muito mais eficaz para a sociedade atual do que aquele advogado tradicional faria há 30 anos atrás. Existe muito trabalho para o direito, porque viver é cada vez mais complicado. E esse trabalho a gente vai encontrar inovando. E para a gente inovar, não precisa seguir nenhum manual, não precisa, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, analisar nós mesmos e o nosso entorno, desenvolver a nossa resiliência e saber que é algo que você faz todo dia, que a maior parte não dá certo, mas aquilo que vai dar certo compensa todo o resto, que é você ter a liderança de você conseguir compartilhar com um grupo de pessoas que querem estar com vocês, e não que a pessoa é obrigada a estar com você, mas a pessoa quer estar com você, você compartilhar o teu propósito com o propósito delas, e aí você consegue agir coletivamente. Né? Então, essas habilidades, atualmente, eu não digo que são todas as habilidades, mas essas habilidades, atualmente, são fundamentais para inovar, né, Maurício? João, você na semana passada, sem dúvida, e eu vou linkar com o que você fala dessas habilidades de hoje, com algo que você compartilhou conosco na semana passada. E confesso que foi emocionante quando você falou, João, você mencionando, né, que cada profissional tem uma chance única de não apenas de prestar um serviço, de ali trabalhar pelo salário, enfim, todos nós temos o potencial de encantamento. Né? Você nos ensinou isso ontem, e eu até já transmiti para pessoas que convivi, ainda que virtualmente essa semana. É emocionante como você fala isso, né? Que cada momento se tem a chance de encantar. Né? E se você puxar isso como algo para o dia a dia profissional, pensa que valor e você deixa com as pessoas, né? Daquilo que seria, vamos dizer assim, o mais do mesmo, o meramente obrigatório, o protocolar, de repente você ter assim, uma entrega que não está prevista, não foi pedida, mas ela encanta. Se você puder retomar essa questão conosco, eu acho que tem muita gente que não estava na semana passada e está hoje conosco aqui, realmente é muito bom de te ouvir sobre isso, João. Isso tem muito a ver com a questão do tempo, né? Porque Fabrício e eu sempre falamos, hoje em dia, tempo vale mais do que dinheiro, né? Porque mais do que nunca, às vezes não tem dinheiro no mundo que recupere certas experiências que você pode ter e que se você não tiver, você realmente as perdeu. Né? Quando você fala hoje em dia de produtividade, por exemplo, a gente tem que superar aquela noção também na Revolução Industrial, da produtividade, como quantos sapatos eu vou fazer em uma hora, ou quanto, né, de dinheiro que isso vai ser gerado. Principalmente quando a gente fala de inovação na área de serviço. Né? Então, vamos, né? Se eu estou falando em produtividade de um produto, daí, né? Mas se eu estou falando em inovação na área de serviço, né? Existe muito essa questão do capital intelectual que a pessoa traz, da vivência da pessoa, da experiência que ela carrega em si. E a produtividade, ela vai ser muito mais ligada a três coisas em relação ao tempo. Primeiro, o quanto que eu consigo fazer dentro do tempo, quantas coisas eu consigo resolver, quanto, né? Por exemplo, eu posso fazer uma inovação organizacional no meu escritório, eu posso simplificar um procedimento. Quantas vezes agora com a pandemia, porque pelo menos lá na UEPG, assim, a gente chegou em papel zero, né? A gente não usa mais papel, né? Só que as fichas de tramitação, elas continuam existindo,
como se tivesse um processinho físico que tivesse que sair da mesa do José para ir para a mesa do Moacir. Sendo que não precisa mais, não tem mais um papel ali, um conhecimento preso naquele papel que fica andando de um lado para o outro. Então, quanto na nossa vida que a gente não tem ainda pensando na realidade do papel físico, na realidade do carimbo, na realidade, né? Então, quanto que a gente pode ganhar, né, de tempo. Segunda coisa que a gente pode falar de encantamento é a qualidade daquilo que você faz. Né? Então, o que tem a ver qualidade em prestação de serviços? É justamente a questão do encantamento. Você está falando com uma outra pessoa, essa pessoa tem uma hierarquia de necessidades. Essas necessidades, muitas vezes, elas não correspondem exatamente ao serviço pela qual você foi contratado para fazer. Né? Os advogados antigos sabem disso, que muitas vezes a necessidade da pessoa não é aquilo pela qual ela está demandando. Né? E daí a questão da análise. E quando você identifica essa necessidade e você entrega mais do que a pessoa pediu, você está fazendo com mais qualidade. Mas, principalmente, quando você trabalha também, falando da qualidade, não apenas a qualidade do produto, mas a qualidade do tempo que você tem com a pessoa. E é aí que você falou da questão do encantamento. Né? Porque você pode, por exemplo, vamos falar do Hegel. Tá? O Hegel, né, o grande filósofo, né, ele era um cara que ele não tinha nenhum recurso. Ele não usava PowerPoint, ele não usava, né? Ele sentava na mesa dele lá e falava 3 a 4 horas seguidas, né? E ele nunca escreveu. Eram os alunos deles que anotavam e foram os alunos deles que deram o nome para ele, né, em relação àquelas aulas. Né? Antes de ser conhecido como autor, ele era professor. Né? Mas daí você imagina como é que você vai ouvir uma pessoa tanto tempo e você não vai se encantar ou com aquilo que ela está falando, ou com a descoberta que ela está te mostrando. Né? Mas por quê? Porque era ele. Então a arte do encantamento tem muito a ver com esse desbloquear-se que você falou. Né? Mostrar que você não é igual ao colega que sentou na carteira do lado, mostrar que você tem um conjunto de vivências, que você tem um conjunto de riquezas interiores e compartilhar isso com o teu colega. Quando você faz isso, você consegue encantar, porque você sai da perspectiva de mercado de gôndola, rótulo de sabonete, você sai daquilo né, que o marketing apresenta para você e você se torna, né, aquilo que o marketing vai perseguir. Né? Ou seja, aquele conhecimento novo, aquilo que vai gerar efetivamente uma inovação na maneira como você trabalha no dia a dia. Abandono em definitivo, Ctrl+C, Ctrl+V, né, João? E sabe que nós já estamos chegando aqui, pelos meus cálculos, João, chegamos em 40 minutos de live. Eu acho que está na hora da gente deixar um pouquinho para a semana que vem. Também já convidar o pessoal, quem se interessa por inovação, quem se interessa por tecnologia e direito, eventualmente, essas discussões que estão bem abertas. Fica o convite aqui, semana que vem, no mesmo horário, pessoal, das 11 até 11h30, 11h40. A gente quer fazer essa live, sempre fazendo perguntas antes, ali aqui pelo Insta do João, ou pelo meu, para a gente modular a nossa conversa para a live da quarta-feira. Também vamos agradecer, né, João, a presença de todo mundo que está aqui. Né? Estamos ainda em 33 pessoas, o que é um sucesso do assunto, não relativamente às pessoas que estão falando. Eu acho que esse movimento que está sendo criado, né, João, tem a ver com essa ânsia, essa inquietude, essa inquietação que todos nós temos com o novo e com o antigo, né, e como lidar com isso. Eu gostaria de finalizar, João, trazendo uma frase que também é tua, que eu também anotei e que também aprendi com você. E essa frase é a seguinte, que resume exatamente tudo o que nós falamos hoje. Não há como separar o seu desenvolvimento profissional do seu desenvolvimento como pessoa. Não há como separar o seu desenvolvimento pessoal do seu desenvolvimento como pessoa. Por quê? Porque quem atua é você e não o diploma que está pendurado na parede. Então essa é a frase tua, João, é realmente absolutamente marcante e diz tudo. Né? O desenvolvimento como pessoa fala muito mais alto e deve ser assim do que o desenvolvimento apenas de um currículo ou daquilo que fica eventualmente pendurado na parede. Obrigado pela oportunidade de participar contigo, João, mais uma vez.
Fabrício, eu que agradeço, né? O nosso trabalho aqui é um exemplo de tudo que a gente falou hoje em dia. Eu não teria com capacidade de entregar isso se não estivesse trabalhando contigo aí, a gente não estivesse compartilhando e conversando sobre isso. Semana que vem, então, vamos deixar uma proposta aqui. Trabalhar com os outros é legal, mas às vezes é difícil. Vamos falar semana que vem de algumas ferramentas sobre isso, para poder Show. trabalhar com Trabalho os em outros de conjunto. maneira positiva. Show. Beleza, então. Topamos. Fechou. Obrigado, João. Pessoal, um abração. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Um grande abraço a Até todos mais. e até semana que vem. Valeu. Até semana que vem.